Olá, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Joana Pimentel, sou esperantista e espírita, e com base no livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, eu apresento toda semana gota de espiritualidade, de fraternidade, que consiste de uma leitura, de um alerta fraterno contra o suicídio e de um breve comentário. Sejam todos bem-vindos e, por favor, compartilhem. A nossa 121ª gota nos diz o seguinte: ouve com serenidade sempre que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, assim buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa-a. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de conforto ao ofendido. Então, gente, vamos dizer, é uma página que nos leva à reflexão do nosso comportamento diário, né? A nossa ansiedade de, às vezes, justificar alguma coisa, a impaciência, né, que temos em ouvir o outro. Como ela diz aqui, muitas vezes, a pessoa que está se comunicando, ela não tem o dom da palavra, não tem a letra, como diz, né? As pessoas que não têm muito estudo, ela diz, eu não tenho a letra. Eu escuto isso lá no presídio, que os rapazes falam, não, tio, eu não tenho a letra, ou seja, não sabe às vezes nem ler, e ela vai te falar, ela vai te expor algum assunto dentro da bagagem que ela tem intelectual, né, mental, psicológica. E muitas das vezes, a gente, na nossa ansiedade de querer ajudar até, não é só de criticar, não, às vezes é ajudar mesmo, a gente atropela o outro, não deixa o outro terminar o que ele está expondo. Então, é um cuidado que temos que ter, que é o que a nossa amiga está nos alertando, que é para a gente ouvir com serenidade. Para mim, o que caracteriza muito a Joana de Ângeles, para mim, é essa palavra, serenidade. Ela usa muito, se refere em vários momentos na nossa vida de relação, do uso da serenidade. Então, ela coloca aqui, ó, ouvir com serenidade, sempre que nós sejamos convocados a isso. É a pessoa que quer se desabafar, é outra que quer se justificar, é outra que quer, como ela falou, até agredir dentro da maneira dela de pensar, né? Então, permitir que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões que certamente estarão incorretas. Claro, já que a gente não ouviu todo o conteúdo, como é que a gente vai se arvorar de estar correto? Então, é, na realidade, a prática, o convite à prática da paciência, do respeito. O outro tem o direito de se expor e você vai ter o seu direito de também se expor, mas aí ela dá outra dica, que a gente deve ouvir com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, porque, como já falei, a pessoa pode ser iletrada, ela pode estar movida por sentimentos, né, confusos dentro dela, e ela encontrou você, e se ela está se expondo a você, é porque é você a pessoa que Deus colocou, que a vida colocou perto dela, talvez, para auxiliá-la naquela, talvez não, com certeza, né? Para auxiliá-la naquela dificuldade. Então, ela diz que a gente deve buscar entender o que ele tem a nos expor. Então, ela até coloca algumas ressalvas. Caso ele esteja nos acusando, ele ou ela, que a gente tem que procurar a raiz do mal, porque às vezes foi uma palavra mal colocada lá atrás, foi um ato, uma decisão nossa mal colocada, que criou naquela pessoa aquela animosidade, aquele mal-estar, e ela chega até nós para se expor. Né? Ela diz que o diálogo deve ser sempre, ele deve transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. Nada fácil.
Isso, então, é muito difícil. Quando a pessoa te acusa, quando a pessoa fala coisas que você não fez, é muito difícil. Mas só o Evangelho, gente, pode nos auxiliar a irmos aparando essas arestas, porque nós precisamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Se a gente pode chegar pelo amor, pela compreensão, pela busca de fazer o melhor, por que que vamos esperar a dor, as dificuldades para nos empurrar a chegar lá? Porque vai chegar. O nosso momento de necessidade, de mudança, é a cada dia exposto a nós pela própria vida. Então, se te esclarece o ensino, absorve a lição, né? Não se colocar naquela posição, eu já sei tudo. Como é que pode uma pessoa que sabe menos do que eu, entre aspas, né? Porque a gente não sabe da vida pregressa daquele espírito, né? Que pode ter vindo nessa vida embotado devido a essa necessidade, mas que, na realidade, ele sabe até muito mais do que nós, né? Então, se acusa alguém, ela diz para a gente diminuir a intensidade do que nos é colocado, né? A gente deve diminuir e não alimentar uma coisa ruim, uma coisa que vai aumentar, vamos dizer, o fogaréu que já está se apresentando. Então, nós devemos, sim, levar o ofendido, ajudar o ofendido a diminuir aquela intensidade, né? Da briga, da discussão, da reclamação, levar ele a ter um outro parâmetro, uma outra visão da situação. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos refletir dessa linda página que a nossa querida amiga Joana nos passou. E o nosso alerta fraterno contra o suicídio é: o nosso corpo de carne é perecível, mas você não, eu não. Nós somos espíritos imortais criados por Deus. Então, não ao suicídio. É a grande ilusão, a surpresa que o suicida tem quando se depara fora do corpo físico e vivo, vivo com mais esse peso que é o uso do livre-arbítrio indevidamente. Que Jesus nos abençoe. Peça ajuda, ela existe, ela chega a você. Nós temos que pedir com o coração profundamente tocado pela nossa necessidade, reconhecer a nossa pequenez e necessidade e rogar quem pode nos ajudar: Jesus, que, consequentemente, nosso Pai que nos criou. Que Deus nos abençoe, uma boa tarde e até a próxima semana. Graças a Deus.